O Ítalo, quer ver, mano? Falar Resident Evil ruim é uma tarefa complicada também. Eu vou falar pra tu aqui, o Ítalo, Resident Evil que eu tive, o Ricardo, tá bom? O Ítalo, você não pode basear a minha experiência com a tua. Demorou? É muito injusto. O Ítalo, é muito injusto a minha opinião sobre o jogo você considerar a tua, tá ligado? Eu vou dar a minha opinião, tá bom? Lembra, eu não consigo falar qual é o melhor. Eu, Ricardo, tá bom? De repente, o Ítalo, você consegue falar qual é o melhor Resident Evil, tá ligado? É muita mancada, o Ítalo. A galera vacila demais. A galera dá opinião e todas as pessoas seguem a mesma opinião. O gado, né? O Ítalo, você não é gado, tá ligado, né, mano? A opinião que eu vou falar pra tu, você não vai seguir ela. Tu vai escutar, tá ligado? Então, tipo assim, você tá pedindo pra eu opiniões, né, mano? É muita mancada eu falar um bagulho e você seguir aquilo que eu falo. Você entende, Ítalo, tá ligado? Então tá vendo aí, né? Eu não consigo falar qual é o melhor Resident Evil, né? Eu tive de acordo com a época, né? Aí tu vai, né, de novo, né? 2001 ali, eu tive situações na minha vida, eu tava com o Dreamcast, tá ligado? O único videogame que tinha então, até então, o Code Verônica era o Dreamcast. E eu tava com o Dreamcast, entendeu, mano? Então, algumas situações, colegas, amigos, eu fiz amizades. Aí, como assim, Ricardo? Mano, dentro do Code Verônica, o Ítalo, dentro do Code Verônica, existem situações. Não gostei de uns remakes que saiu. Ó, né, o comentário do senhor Richelli Ítalo. O Ítalo, a galera não tá gostando dos remakes, né, mano? É natural, tá ligado? É normal, natural, entendeu, mano? Mas a gente não pode generalizar. Ô Ítalo, o Richelli Ítalo não gostou de alguns remakes que tá saindo. Tá ligado? Então, mano, entendeu? Cada opinião, ela vai ter cada qual, né? Cada opinião vai ter um peso. E esse peso, ele não vai generalizar. Você entende, ô Ítalo? A tua opinião, mano, ela tem um certo tipo de peso que não vai colaborar com a minha opinião. Você entende, mano? Então, tipo assim, a gente precisa, né, mano, botar na balança e todo mundo vai ser feliz. Não é preciso brigar. Ai, que o Ítalo não gostou do remake. Demorou. O Ricardo também não gostei, tá ligado? Eu também não gostei. Entendeu, mano? É foda, né? A reformular a pergunta, né? O Ítalo, ele vai reformular a pergunta. Na minha opinião, quais são os dois piores Resident Evil? Sim, o Ítalo, eu consigo te falar pra tu. O Ítalo, ó, se liga, mano. Piores jogos. Mas aí, mano, se liga. A história é pior, a gameplay é pior, os personagens são piores. Você entende, o Ítalo? Tá ligado, mano? Essa pergunta que você tá fazendo, ela é muito profunda. Ela exige conhecimento. É muito circunflexo, o Ítalo. É muito fácil eu te dar aqui, né, mano, a resposta. Tá ligado? Todo youtuber faz isso. Você entende, Ítalo? Todo youtuber, essa tua pergunta, qualquer youtuber que tu perguntar, os caras já vai falar na cara. Ai, que eu não gosto. Cara, não, mano, entendeu? Ó, uma coisa eu vou falar que eu sei, né? A galera não gosta do 6, né? Aqui, ó. O Ítalo, Resident Evil 6. Aqui, tá aqui, né? A galera não gosta. No mundo inteiro, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro, tá ligado? Dos Resident Evil 6, né? Tem muitos fatores lá, o motivo de não gostar, tá ligado? Então, essa pergunta, Ítalo, eu posso ser falso com você, tá ligado? Né? Eu posso responder essa tua pergunta rapidamente, só pra responder.
A gente responde e vai fazer gameplay. Mas eu não posso, Ítalo, ser falso com você, tá ligado? Sabe por quê? Eu tô na internet. Eu não tô apenas falando com você, Ítalo, agora. Né, mano? Eu tô na internet, tá ligado? Entendeu, mano? Então, tudo que eu falar vai ficar o quê, mano? Pra sempre na internet. Você entende, Ítalo? A diferença de eu, Ricardo, pra outros youtubers é essa, tá ligado, né, mano? Eu tô aqui contigo, né, mano? Então, essa tua pergunta, mano, eu vou falar, não é somente pra tu, Ítalo. Não é somente pra você. Eu vou dar a minha opinião para a internet. Né, mano? É você que fez a pergunta, mas eu vou falar, mano. Eu tô olhando o macro. O Ítalo, você tá olhando o micro, tá ligado? Né? Você tá olhando o micro, que é isso aqui, tá ligado? Eu tô olhando o macro. Demorou? Então, cara, mano, né? Eu não consigo de repente falar qual é o pior Resident Evil, né, mano? Mas no contexto geral, né, eu tive essa percepção. Escuta, lê matéria durante vários anos, né? Resident Evil 6 é de 2012. Eu não sei se tu sabe, o Ítalo, o Resident Evil 6 ele é de 2012, tá ligado? Então, de lá pra cá, mano, teve muitas matérias na revista, né? Seremos cancelados por opinião, né? Cancelado é o caralho, jamais. O Ítalo tem muitos outros problemas. O Ítalo, o mundo tem muito mais problema foda do que isso aqui, tá ligado, né? Resident Evil. Fica de boa, tá ligado, né? Entendeu? A gente não vai ser cancelado, né? Entendeu? Tem muito problema no Brasil e no mundo que não é Resident Evil, tá ligado? Não é a minha opinião e a tua. Você entende, Ítalo? Pode ficar tranquilo, tá ligado? Né? Oh, tem pessoa que fala pra mim, ô Ricardo, você não tem medo de ser cancelado? Ô Ítalo, tem pessoa que faz, né, esse comentário que tu escreveu aí, tá ligado? Ai, que tu vai ser cancelado, meu camarada. Olha pro mundo, olha pro Brasil. Tem muito problema pior, tá ligado? Do que olhar pra jogo de videogame, joguinho de videogame. O Brasil tá fudido, o mundo tá fudido. E não é por causa de videogame, tá ligado? Entendeu? Então, Ítalo, fica de boa, cara. A gente não vai ser cancelado, mas nem na casa do caralho. Fica de boa, tá ligado? Pode aumentar, aumenta. Que não, que eu vou dar um corte. Não, não. Põe o cara na tela, né? Ô, Ítalo, fica de boa, tá ligado? Não. Ô, mas hein, eu tô gostando, ô Ítalo. Ó, eu tô gostando, amor. Sabe por quê? Esse assunto que você trouxe. Ítalo, o meu primeiro contato com o Resident Evil, ele foi lá em 90 quer ver, mano? 97 mais ou menos, né? 97, eu ali bem adolescente, criança. A minha idade deveria ser o quê? 11 anos de idade, 11, 12, tá ligado? Aqui no Guarujá, né, mano? E aí, mano, pra eu poder jogar o Resident Evil, o primeiro, o Ítalo, o primeiro Resident Evil, tá ligado? Do PlayStation 1, eu tinha que ir na casa de pessoas que tinha videogame por hora, sabe? Televisões, né, na garagem, né, vários televisores e vários PlayStation, Nintendo 64, Mega Drive, Super Nintendo e por aí vai, tá ligado? E eu tenho essa lembrança, mano, que ela é muito boa, por sinal, né? O Ítalo, eu vi a galera jogar Resident Evil, né? E fechar, zerar, tá ligado? Né? Eu ia bem criança pra, né, esses lugares, né? E eu conseguia ver, né, os adultos jogar. Adulto, eu era criança, tá ligado? Eu via lá os adultos jogar e chegar até o final, né, mano? Eu tenho muitas lembranças, né? Lá, 97, 98, 99, tá ligado? Né? De eu ver a galera lá na época lá zerando Resident Evil 2, né? Que você tinha 2 CDs, o Leon e da Claire, tá ligado? Aí tu tinha o Leon A e o Leon B, Claire A e Claire B, tá ligado? Eu não sei se tu sabe disso, ô Ítalo, mas o primeiro Resident Evil era só um CD.
Resident Evil 2 era 2 CD e era 4 campanhas. A e B, A e B, tá ligado? E aí quando vem o Resident Evil 3, o Biohazard Last Escape, né? Que você controla a Jill Valentine, né? E né, o teu oponente é o Nemesis, tá ligado? Entendeu, mano? O Resident Evil 3 ele é um CD, né? Entendeu, mano? Então, tipo assim, é interessante, né? É, esse assunto que você... Ô, Ítalo, eu não sei se tu vai ficar chateado, triste, né? Mas eu não vou conseguir responder a tua pergunta, tá bom? Não tem como, Ítalo, eu responder. Ai, Ricardo, ai, arrombado, qual é o melhor Resident Evil? O pior. É foda. Você entende, Ítalo, né? Tem muitos fatores, né, mano? Né? O primeiro Resident Evil é de 96, o último é de 2026. Né? Tem muita história. Eu, Ricardo, pegar e falar pra tu agora, o Ítalo. Ai, o meu pior Resident Evil. Não tem como, o Ítalo, não dá, tá ligado? É uma pergunta que ela nem é superficial, brother, tá ligado? É uma pergunta que nem deveria, de fato, existir. Você entende, mano? Relacionada a videogame Resident Evil, o melhor Resident Evil, o pior, cara, ele é foda. Não tem como. A mesma coisa, o Ítalo, Silent Hill. Eu já recebi essa pergunta, tá ligado? Ai, Ricardo, qual é o melhor Silent Hill? Não dá, cara, não tem como. Entendeu? Porra, mano, é foda. Né, mano, né? O menos bom. Não. É, eu consigo falar, mas aí no caso, o Ítalo, ó, o Ítalo, eu vou responder todas as tuas perguntas, mas é eu, Ricardo, tá bom? Né? Você tem que prestar atenção. É eu, Ricardo, falando pra você. Você, o Ítalo, ó, eu vou te dar as respostas, mas é eu, Ricardo, tá bom? Você não pode generalizar, tá ligado? É muita mancada, você entende, Ítalo? Aí que eu escutei o youtuber do Guarujá, que ele falou que o melhor Resident Evil é tal. Não, Ítalo, você não pode fazer isso, tá ligado? Se tu fizer, é você, não é eu, tá bom? Eu vou te dar o melhor jogo que eu, Ricardo, considero. Eu tenho. Eu, Ricardo, pessoalmente, aqui na minha cama pelado, eu vou jogar todo ano. Todo ano eu vou jogar, tá ligado? Né, mano? Ô, que é interessante, né? Ô, Ítalo, eu vou te dar todas as respostas, tá bom? Mas primeiro eu vou fumar, né, mano, né? Segura aí, pô. Segura aí que, né? Primeiro eu vou fumar, né, mano? Porra.
Ô, é interessante, né, mano? Ô, quer ver, brother? É que a galera tá muito exigente. O público gamer tá muito exigente, mano. Ó, se liga na ideia. É um jogo de 96, né? Tá vendo aí, né? É 1996, né? E nós estamos, cara, né? Cara, tem público de todas as idades, né? Vai ter nós da velha guarda. Eu, Ricardo, eu nasci em 1983. Demorou? Eu tenho o meu tipo de gosto peculiar, né, mano? Que daqui a pouco eu vou falar aí, né? Daqui a pouco, hein? Calma aí, calma aí. Calma, calma, né? Daqui a pouco eu vou falar o meu gosto peculiar. Demorou? Daqui a pouco, né, mano? Eu vou falar o meu gosto peculiar relacionado a Resident Evil, né, mano? Não, eu já vou falar agora. Não é porque de repente, né, mano? De repente eu fico enrolando aí, né, mano? O telespectador vai embora aqui da live, né? Senhores, Richelli, né? Uma pergunta muito interessante, né, mano? Richelli Itlon, ele foi extremamente inteligente, ele foi sagaz, né, mano? Mas ele deu, né? Ele bateu de frente com eu, Ricardo, né? Ô, qualquer youtuber, o Ítalo, qualquer youtuber no Brasil, no mundo inteiro, essa pergunta que tu fez, os caras vão responder na hora. Não é que os caras vão enrolar, tá ligado? É automático, você entende? Automaticamente. Os caras vão pegar. Essa tua pergunta, ela é fácil de ser respondida. É que eu tenho que ser o que, né, mano? Né? Lembra? Tudo que eu falar, mano, vai, né? Ele vai ficar eternamente aqui na live. Então, mano, eu tenho que calcular aquilo que eu vou falar. Não é medo, né? Ai, Ricardo, você tá... Ai, Ricardinho, você tá com medo. Não é não, caralho. Não é medo, tá ligado? É que eu tenho que ser, né, inteligente, entendeu? Ó, a pergunta do Ítalo, ela é o que? Simples. É uma pergunta padrão para qualquer criador de conteúdo, né? Qualquer telespectador, ele vai fazer essa pergunta aí. Em qualquer situação. Ah, o Super Mario. Qual é o melhor Super Mario? Qual é o melhor Sonic? Crash Bandicoot. Sempre. Qual é o melhor Street Fighter? Mortal Kombat. The King of Fighter. Tekken. Qual é o melhor Tekken? Você entende, mano? É uma pergunta fácil. Qualquer criador de conteúdo, mano, ele já vai falar automaticamente. Mas eu não posso fazer isso, tá ligado? Por quê? Porque eu vou tomar uma cachaça. Agora, aqui, ó. Cadê o bagulho, mano? Cadê? Caralho. Não tem cachaça, mas tem água. Ó. Porra, é foda, entendeu? Ó, observa. Né, eu vou responder o Richelli Ítalo, tá bom? Que é ele que fez a pergunta, né? Vai ser agora, né? Eu vou responder agora e vai ser um tapa de uma vez, tá bom? Tá vendo aí, né? Aqui estamos, né, com a Grace, né, mano? É o personagem do Resident Evil 9, né? Eu, Ricardo, né, mano? Eu tive o prazer, a oportunidade de presenciar lá em 97 o primeiro Resident Evil, né? Em 97 eu tava jogando o primeiro Resident Evil, eu bem criança, tá ligado? Eu, Ricardo, criança, mano. Tá ligado? Eu ia pra casa de pessoas pra poder jogar, tá ligado? Né, mano? Eu, Ricardo, eu considero mano, ó, eu vou falar eu, tá bom? Eu, né? Qual é o melhor Resident Evil? Na minha opinião, Resident Evil 3 do PlayStation 1, tá bom? Tu volta pra 1999. Lá foi lançado o quê? O Resident Evil. Não é nem Resident Evil, brother. É Biohazard Last Escape. Japonês. Tá ligado? Esse eu considero. Eu, Ricardo, tá bom? Não pode, né? Não pode generalizar, tá bom? É uma opinião de eu, Ricardo, tá bom? Resident Evil 3, Biohazard, né? Last Escape. Eu considero o melhor. Eu. Tá bom? Demorou? Tem N fatores. Tem motivo pra eu considerar, tá ligado? Mas exige tempo, né? Pra eu poder explicar, tá bom?
né? Eu vou falar aqui rapidamente, né? E a gente precisa, né, voltar para as gameplays, tá bom? O melhor que eu considero, né? Resident Evil 3, 1999, tá bom? O pior Resident Evil, pior. Lembra aquilo que eu falei? Para eu fazer uma análise do pior, eu tenho que olhar tudo. A história, a gameplay, o fator replay, os personagens, a lore entre os personagens. Você entende, mano? Mano, é um tipo de pergunta bem extremamente. É uma pergunta bem filha da puta, tá ligado? Você entende, mano? Não tem como. Um ser humano que nem eu, Ricardo. Eu tenho contexto, tá ligado? Eu tenho contexto. Então, tipo assim, é uma pergunta filha da puta, mas demorou, né? Entendeu? Não é uma pergunta do mal, maligna, mas ela é filha da puta, tá ligado? Se liga, o pior, né? Eu vou falar agora, né? Ai, Ricardo, qual é o pior Resident Evil? Outbreak 2. Aí tu volta para 2004, tá bom? 2004, você tem aí o Resident Evil Outbreak 2. O 2. O 3, ele é de 2003. Aliás, calma. Resident Evil Outbreak, o primeiro, ele é de 2003. E o segundo é de 2004, tá bom? Eu joguei pra caralho o primeiro. E eu consegui entender os bagulhos. Eu fui pro segundo, eu não consegui entender. Lá na época lá, tá bom? Resident Evil Outbreak 2. Né? Se eu for falar qual é o pior, é ele, tá bom? Tá bom? Demorou, né? Só pra poder responder, né, mano, né? É pra poder responder, né? É um ótimo game, realmente. É o Code Verônica, né, mano? Né, ó, observa. Ó, calma, né? O melhor jogo é o 3. O jogo que eu mais tive envolvimento foi o Code Verônica. O Ítalo, tá bom? Eu preciso, né, mano, me explicar, tá ligado? Eu considero o melhor Resident Evil no contexto. O contexto da palavra Resident Evil 3. Mas o Resident Evil que eu mais tive envolvimento, a época, aí eu volto 20 anos para trás, tá ligado? Eu consegui comprar o meu Dreamcast, né? Eu comprei o Resident Evil Code Verônica. Eu comprei a revista que falava do jogo, tá ligado? Você entende? O Ítalo, calma, mano, entendeu? O jogo que eu mais tive, mano, que eu abracei, né, mano? Eu abracei o jogo, é o Code Verônica. Eu ia, o Ítalo, na época do Code Verônica, eu tava estudando o Windows 98, né? Computação, tá ligado, né, mano, né? Eu tava fazendo aula de informática e eu tava aprendendo o Windows 98. Ali, 2001, 2002, mais ou menos, tá ligado? Nem tinha acontecido a Copa do Mundo de 2002. Lembra aquilo que eu tô falando? O Resident Evil Code Verônica. Eu, né, mano, eu tenho várias lembranças boas com ele, tá ligado? Ele foi o jogo que marcou eu, Ricardo, tá bom? O Code Verônica, ele marcou eu na minha vida, a minha trajetória, as coisas que aconteceu na minha vida, tá bom? Mas o 3, o Resident Evil 3, Nemesis, Biohazard, Last Escape, eu joguei com meu primo, pessoas, amigos, tá ligado, né? Ninguém sabia de inglês, japonês. A gente tinha ali aquela idade, né? Entre 13, 14 anos, 15. Você entende, mano, né? Aí tu volta lá pra 99, 1999, né? Os adultos aqui no Guarujá, o Ítalo, a galera que já tinha uma idade avançada, adulto, pai de família, tá ligado? Os cara tinha uma certa inteligência acima de nós, adolescente. Cara, a inteligência que um adolescente tem tá aqui. O adulto tá lá em cima. Você entende, mano? É isso que eu tô falando, tá ligado? Lá, quando lançou o Resident Evil 3, eu era um adolescente, brother. Eu não tinha muita
inteligência, tá ligado? Não, entendeu? E eu fiz amizade com um adulto. Os caras lá, mano, tá ligado? 28 anos de idade, 35, 40. Pai de família, tá ligado? Entendeu, mano? E aí, né? Teve algum momento ali que eu peguei emprestado o jogo, esse jogo. A forma como eu peguei emprestada. Você entende, Ítalo? Então, esse impacto que eu tô falando pra tu aqui agora, do Resident Evil 3, é isso, tá bom? Né, mano? A forma como eu peguei o jogo emprestado, as pessoas que eu conversei, a revista que eu fui na banca comprar, tá ligado? Né, o comercial na televisão, né? O meu primo aqui no Guarujá, que no caso o nome dele é Rafael, tá ligado? Aqui no Guarujá. Eu e ele tinha medo de jogar. Você entende? Cara, nós lá em 99, nós adolescente, criança barra adolescente, cara, a gente tinha medo, brother, né? De escutar lá o Nemesis gritando. Está, tá ligado, né, mano? A gente tinha medo. Então, tipo assim, né, mano? O 3 ele fez esse impacto aí, né, mano? Comigo, com eu e o Ricardo, né? Demorou? E a gente precisa trabalhar, né, mano? Caralho. Ô, e tá quase acabando a live, né? Ô, aliás, né? Aliás, tá quase acabando a live, hein, mano? Quer ver, ó? É, mano, ô, tá quase acabando a live, hein? Tá quase, hein? Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, ó. 1 hora e 46 minutos de live, né? E estamos no controle. Cara, tá errado isso aqui, tá errado. Carregar jogo. Tá errado. É aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. É aqui, ó. Ó. Eu parei, mano, aqui, ó. Nessa situação, tá ligado? Isso. Não, mano. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Carregar. Caraca, mano. Eu não salvei o bagulho. Será, brother? Não, não. É aqui, é aqui mesmo. Ó. Eu parei, senhores. Aqui, ó. Richelle Ítalo. Eu parei aqui, mano. É exatamente nesse local, tá ligado? E eu vou no banheiro de dar uma mijada, né? E daqui a pouco eu volto, né? Então, Ítalo, ó, resumidamente, né? Resident Evil 3 e o Code Verônica, né? Eu considero os melhores. Os piores é o Outbreak 2. O segundo, Outbreak, né? Eu considero o pior. Não é no fator gameplay, né? A história lá é confusa pra caralho, tá ligado? E daqui a pouco eu volto, hein? Segura aí que eu vou mijar, daqui a pouco eu volto. Voltemos, senhores. Eu precisei, né, mano, ir fazer xixi, né? Fui dar aquela mijadinha, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Bateu aí, né? 1 hora e 49 minutos de live, tá bom? Eu tive a excelente presença do Richelle Ítalo. E eu acho que ele ainda tá aqui na live, né? E eu vou continuar aqui, ó. Eu vou continuar